passo esta fase e já franqueio a palavra a Vossas Excelências, caso queiram fazer uso. Eu não tendo quem queira fazer uso da palavra, adentrando a pauta do dia, o conselheiro Fernando Toledo, com a palavra, a sua relatoria. Senhor presidente, senhora conselheira substituta, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público, trago para relatar, senhor presidente, alguns processos de sancionamentos vinculados ao FUNCONTAS que o faço em lista, como comumente, qualquer dúvida, estamos aptos a tirá-las. Processo terceiro de número 12.093 de 2014, do município de Pasto de Camaragibe, responsável seu Marcos Bonfim Alves, então gestor da Câmara Municipal daquele município. O sancionamento se dá pelo descumprimento dos calendários, especificamente no envio da primeira remessa de SICAP de 2014. Não há, neste processo, evolução ao Ministério Público por ter sido regularmente notificado e não ter utilizado-se da faculdade de fazê-lo. Processo terceiro de número 11.983 de 2014, do município de Colônia Leopoldina. A responsável, a senhora Maria das Graças Costa Almeida, gestora na época, do Fundo Municipal de Educação. A aplicação da multa se dá pelo não envio da primeira remessa de SICAP 2014, também sem evolução ao Ministério Público pela mesma razão. Processo terceiro de número 13.387 de 2014, do município de Colônia Leopoldina. O responsável, seu José Romildo de Moura, gestor à época do Fundo Municipal de Educação. A aplicação da multa pelo não envio da primeira remessa de SICAP 2014, semelhante ao anterior, sem evolução ao Ministério Público por não ter manifestação da parte. Processo terceiro de número 11.116 de 2014, do município de Porto de Pedras. Responsável, senhor Eduardo Sóstenes Barreto Soares, gestor à época do Instituto Municipal de Previdência. E a aplicação da multa pelo não envio da prestação de contas do exercício de 2013. Processo terceiro de número 10.260 de 2014, no município de Porto de Pedras. O responsável, seu Marcos Eduardo Bianor, gestor à época do Fundo Municipal de Saúde daquele município. A aplicação da multa pelo não envio da sexta remessa de SICAP 2013. Processo terceiro de número 8115 de 2014, do município de Joaquim Gomes. Responsável, seu Antônio de Araújo Barros, ex-prefeito daquele município. A aplicação da multa pelo não envio da terceira remessa de SICAP de 2013. Processo terceiro, número 13.760 de 2013, do município de Inhapi. Responsável, seu José Cícero Vieira, prefeito à época. A aplicação da multa pelo não envio da sexta remessa de SICAP de 2012. Esse sim com parecer ministerial, com defesa também não acolhida. Em todos os processos, senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, aplicamos a multa no seu patamar mínimo e, em sendo aprovada por esta Corte, que ele tenha sua tramitação regular, regimental, normal. Assim como pode, senhor presidente. Com a palavra, o Ministério Público que atua junto à Corte. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, em relação ao processo 13.760 de 2013, o Ministério Público ofertou parecer escrito nos autos, considerando a defesa apresentada pelo gestor insubsistente, razão pela qual nos manifestamos pela aplicação da multa. Em relação aos demais processos relatados, tendo em vista que, apesar de regularmente notificados, os gestores responsáveis sequer exerceram a faculdade de apresentar defesa, o Ministério Público opina pela aplicação das multas. Em discussão e votação.
Como se manifesta o conselheiro Rodrigo Siqueira. O relator, presidente. Conselheiro Sérgio Maciel. Acompanho o relator, senhor presidente. A conselheira Ana Raquel. Acompanho o relator também, senhor presidente. Aprovado. Excelência. Senhor presidente, para esta sessão eu não tenho mais processo a relatar. Dando continuidade para... Só Pois não, Excelência. uma questão. Tem um processo. Pois não. Bem lembrado, eu agradeço ao Ministério Público. Tem um processo de número 1194/2017. Nós estamos tirando de pauta porque se tratava apenas de uma diligência. Aí nós fizemos de forma monocrática e solicita a retirada de pauta, senhor presidente. Seja feito o registro da retirada de pauta do processo solicitado pelo conselheiro Fernando Toledo. Desculpe eu não ter lhe informado, mas desta forma agora concluo a nossa. Perfeitamente. Com a palavra, o conselheiro Rodrigo Siqueira. Senhor presidente, eu deveria ter me manifestado logo no início, mas, na verdade, eu gostaria de pedir a inversão de pauta. Eu tenho um processo que está passando por pequenos ajustes e eu gostaria de relatar ao final da sessão. Perfeitamente. Eu acho que esse pedido agora não vai afetar em nada o julgamento. Eu concordo, defiro, acredito que nenhum colega vai se opor a isso. Então, feito a inversão de pauta para que o conselheiro Rodrigo Siqueira relate por último. Com a palavra para a sua relatoria, o conselheiro Sérgio Maciel. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira substituta, senhor membro do Ministério Público de Contas, tenho a relatar um processo de número TCAL 2829/2017. Trata-se de representação formulada pelo senhor Flávio Rangel Apóstolo Lira, prefeito do município de Feira Grande, por meio do ofício número 0027/2017 do gabinete do prefeito, constante as folhas 2 e as 5 dos autos, em que relata supostas irregularidades na nomeação de servidores decorrente do concurso público lançado pelo edital número 001/2014. Noticia o representante que em 2016, faltando apenas 2 meses para a conclusão do mandato do ex-prefeito daquele município, ele promoveu a nomeação de 210 candidatos aprovados no mencionado concurso público. Alega que o ato do ex-prefeito inviabilizou a gestão do município pelos próximos anos, tornando a folha de pagamento do Poder Executivo inchada e desrespeitando preceitos constitucionais e legais para o aumento da despesa com pessoal, violando disposições da Lei Complementar número 101/2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Por fim, ele pugna pela adoção de providências necessárias para a responsabilização do ex-prefeito pelos atos irregulares e ilegais perpetrados durante sua gestão. O Ministério Público de Contas elaborou parecer as folhas 9 e 11 dos autos, concluindo que há indícios de provas suficientes a recomendar o prosseguimento do feito, visando a apuração dos fatos narrados mediante a realização de diligências e oitiva do denunciado. Foram juntados aos autos documentos de folhas 13 a 305, constante do procedimento ordinário número 0063/2016, instaurado no âmbito do Ministério Público de Contas, que relata os mesmos fatos tratados nessa representação, senhor presidente. Aqui eu lanço no meu voto a competência dessa Corte de Contas para apurar denúncias e representações, conforme estabelecem os artigos 71, 74, parágrafo 2º, combinado com o artigo 75 da Constituição Federal, artigo 94 e 97 da Constituição do Estado de Alagoas, artigo 1º, inciso 18, combinado com 42 da nossa lei orgânica, bem como o artigo 190 do nosso regimento interno. A presente representação, ela trata de matéria inserida na competência desta Corte de Contas e apresenta indícios de provas. Refere-se a administrador responsável, sujeito a
jurisdição desta Corte e o representante é legitimado para representar este Tribunal de Contas. Nos fundamentos, senhor presidente, observa que norma do nosso regimento interno que trata do exame das representações por parte dessa Corte de Contas, especialmente por parte desse egrégio Tribunal Pleno, e também faço constar as alegações do representante de que o ex-prefeito daquele município, em 2014, realizou concurso público para provimento de 102 cargos efetivos no município e que em 2016, restando apenas 2 meses para o final do seu mandato, nomeou mais de 210 servidores, atuando assim de forma ilegal, supostamente ilegal e violando dispositivos da Constituição Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei Complementar 101, ela foi, digamos assim, gestada com o objetivo de criar uma responsabilidade na gestão fiscal através de uma ação planejada, como dispõe lá o seu artigo 1º, uma ação planejada, transparente, visando prevenir risco, corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante cumprimento de metas de resultado entre receitas e despesas e obediência dos limites e condições. O que tange a despesa com o pessoal, a LRF, em seus artigos 15, 16 e 17, consignou a necessidade de que as despesas, a geração de despesa com o pessoal e a assunção de obrigações devem estar acompanhadas da respectiva estimativa do impacto orçamentário e financeiro, bem como da declaração do ordenador de despesa que o aumento tem compatibilidade com o PPA, LDO e a LOA, né, sob pena de serem consideradas despesas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público. Assim dispõe aqueles artigos mencionados. A Constituição Federal, ela estabelece no artigo 169 que a criação de cargos, bem como a admissão e contratação de pessoal, para que sejam realizadas, devem ter prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa com pessoal e os acréscimos dela decorrente, e a autorização específica na LDO. Não obstante esses requisitos, a LRF também impõe ao gestor a necessidade de observar os limites de gastos estabelecidos em seu artigo 19 e 22. E aqui eu faço a reprodução dessas normas e também chama a atenção que, como forma de conter o desequilíbrio financeiro orçamentário quando ultrapassados os limites estabelecidos para a despesa de pessoal, além das vedações previstas no artigo 22, parágrafo único, os artigos 23 da LRF e 169, parágrafos 3º a 7º da Constituição, estabelece as providências que devem ser adotadas para retorno aos limites impostos. E aí funcionam aqui, no caso da representação, como um socorro ao representante, ao atual gestor, né, que são medidas para que adotem, para que, se for necessário, adote para obter o controle dessas despesas. E a LRF também determina ser nulo de pleno direito o ato que eleve a despesa com pessoal expedido nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do poder ou órgão, conforme dispõe o seu artigo 21. E aqui eu faço a reprodução dele novamente, que eu acho dispensável a leitura aqui nessa ocasião. Vale ressaltar também que o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal reputa ser vedado ao gestor, nos últimos 2 quadrimestres do mandato, contrair a obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele ou tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para esse efeito. Então, isso é uma das medidas que a Lei de Responsabilidade Fiscal adotou, exatamente para não deixar inviabilizadas as próximas gestões, né? Então, isso aí lá em 2000, né? Nós estamos já em 2017,
E a gente ainda encontra muita violação a esse disposto no artigo 42 aqui. Que é uma norma que eu entendo muito importante para a saúde financeira dos municípios e para a viabilização das gestões subsequentes. Assim, considerando que a nomeação de 210 servidores nos últimos meses do mandato eletivo acarreta significativo aumento da folha do município, essa despesa deve ser realizada em atenção aos requisitos e limites estabelecidos na legislação e comenta. O representante juntou aos autos cópia do edital de concurso público número 001/2014, com a previsão inicial de preenchimento de 102 cargos efetivos pelo município e as respectivas nomeações, bem como as realizadas em 2016, no total de 210. Eu também fiz constar aqui que não há nos documentos, não há nos autos documentos que demonstrem que o aumento da despesa com pessoal resultante da nomeação desses servidores, realizado pelo ex-prefeito, observou as regras impostas pela LRF, especialmente no que diz respeito ao estabelecido nos artigos 15, 16 e 17. Assim, a partir de uma análise sumária dos fatos narrados em consonância com a documentação anexada aos autos, verifica-se indícios de que houve suposta violação aos dispositivos da LRF, então indicados. Portanto, tendo em vista as irregularidades relatadas, levando em conta que a assunção de obrigação pelo município que resulte em despesa em desconformidade com a LRF, sem o cumprimento dos requisitos nela estabelecidos, pode causar graves prejuízos ao equilíbrio financeiro do município e comprometer as gestões subsequentes, que são patrimônios resguardados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, impõe-se como necessária a apuração dos fatos na presente representação. E aí eu concluo dizendo que os presentes requisitos exigidos tanto na lei orgânica quanto no regimento interno para admissibilidade da representação sob exame, acompanhando o parecer do Ministério Público de Contas e convencido da necessidade de que sejam apuradas as irregularidades narradas pelo representante. Voto no sentido de que este Tribunal Pleno, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e regimentais, decida por conhecer da presente representação, determinar a diretoria de fiscalização da administração financeira e orçamentária desta Corte de Contas que sejam adotadas providências, inclusive inspeções, diligências que se fizerem necessárias, objetivando apurar objetivando a apuração imediata dos fatos apontados irregulares na presente representação, especialmente verificar e manifestar-se sobre o cumprimento pelo município de Feira Grande do disposto no artigo 37, inciso 3º da Lei Estadual número 5.604/94, que é a nossa lei orgânica, consistente na comprovação de se os atos de admissão decorrentes do edital de concurso público número 001/2014 da Prefeitura de Feira Grande foram publicados e remetidos ao Tribunal de Contas no prazo de 30 dias após a respectiva publicação. Examinar e manifestar-se sobre se o município de Feira Grande, nos exercícios financeiros 2016 e 2017, observou o limite de gasto com pessoal previsto nos artigos 19 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Examinar e manifestar-se sobre se o município observou as exigências para aumento da despesa com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente o estabelecido nos artigos 21, inciso 1º, artigo 22, parágrafo único, incisos 1 a 4º e o artigo 42. Por fim, determinar ao atual prefeito do município de Feira Grande, senhor Flávio Rangel Apóstolo Lira, que no prazo de 30 dias encaminha a esse Tribunal de Contas cópia dos relatórios de gestão fiscal do município referentes aos 1º, 2º e 3º quadrimestres dos exercícios 2016 e 2017. Também encaminhar a relação nominal dos candidatos
nomeados em decorrência do edital de concurso número 001/2014, discriminando o cargo e valor da remuneração, bem como cópia dos atos de nomeação. Essas providências entendo necessárias para uma análise inicial aqui por parte da diretoria de fiscalização dessa Corte de Contas. Então, esses documentos devem subsidiar essa análise. E, por último, também voto no sentido de citar o ex-prefeito do município de Feira Grande, senhor Veridiano Almir Lira Soares, para que no prazo de 30 dias, querendo, apresente razões de defesa prévia ou justificativa para os fatos supostamente irregulares, encaminhando-lhe cópia do ofício 027/2014 do gabinete do prefeito, o que instruiu esta representação, constante as folhas 2 e 5, bem como do acordo que resultado desse julgamento. É o voto, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público Especial, que atua junto à Corte. Senhor presidente, o conselheiro relator já fez um relatório minucioso da presente representação. Eu quero apenas registrar que o Ministério Público ofereceu parecer um juízo positivo de admissibilidade, parecer 1645/2017, e que, após a devida instrução do processo, os autos retornem ao Ministério Público para a emissão do parecer final de mérito. Eu estava dando uma olhada no parecer no dia de ontem, revisando para a sessão, e eu queria sugerir ao conselheiro relator que solicite do Poder Judiciário qual é a situação da ação civil pública que a Defensoria Pública do Estado entrou solicitando a nomeação desses 210 aprovados no concurso público. Porque pelo que eu vi do relatório e do parecer, concurso, apesar de ter sido realizado em 2014, houve uma lei posterior, no final de 2016, criando essas outras vagas adicionais, e houve uma ação civil pública da Defensoria. Então, acho que é importante pedir o andamento, como anda essa ação civil pública, se o município está contestando isso, como é que está a situação lá, porque se tiver havido o trânsito julgado, pode ter algum conflito de atribuição aí em relação ao tribunal, né? Porque os eventuais, vamos dizer assim, beneficiários daquela ação civil pública vão ter o benefício da coisa julgada. Então, acho que o andamento do processo lá seria importante como informação para o tribunal na análise da diretoria e posteriormente para a análise da gente aqui, tanto no Ministério Público quanto para o voto de mérito do conselheiro relator. Então, eu ia sugerir que no dispositivo já fosse solicitado esse andamento da ação civil pública, que não consta a informação aqui, mas deve ter sido ajuizada na comarca a qual o município de Feira Grande está vinculado. Não sei se Feira Grande é sede de comarca, mas eu acho que essa informação seria importante para o tribunal. Eu ia sugerir isso adicionalmente ao voto de Vossa Excelência. Senhor presidente, eu acolho a sugestão do Ministério Público de Contas e vou fazer constar no voto. Então, eu peço a Vossa Excelência, depois de apurado os votos, se aprovado o meu voto, eu faço essa inclusão e remeto à coordenação do plenário posteriormente. Perfeitamente. Sendo assim, em discussão e votação, processo. Não havendo discussão, em votação. Como se manifesta a conselheira Ana Raquel? Eu acompanho o voto do relator, senhor presidente. Como se manifesta o conselheiro Fernando Toledo? Acompanho o relator com a complementação sugerida pelo Ministério Público. Como voto o conselheiro Rodrigo Siqueira? Também, excelência, eu voto com o relator, acrescentando a sugestão dada pelo Ministério Público de Contas. Sendo assim, processo aprovado. Excelência. Senhor presidente, sem mais processo para relatar a sessão. Conselheiro Fernando Toledo, gentileza, assumir a presidência para que eu possa fazer a minha relatoria.
Ainda na ordem do dia, pela inversão de pauta acolhida pelo presidente, exercício desta sessão, concedo a palavra para relatar o nosso presidente, conselheiro Anselmo Mendes. Excelência, senhora conselheira, senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público, que oficia junto a esta Corte de Contas. Excelências, primeiramente, eu tenho aqui um processo que visa verificar ato de gestão que culminou com a contratação pelo Estado de Alagoas da empresa Fly One Serviço Aéreo Especializado, Comércio e Serviços Limitada. O objeto foi a contratação de empresa para a prestação de serviços de fornecimento de peças e de manutenção preventiva e corretiva em aeronave tipo helicóptero, celebrado no valor global de R$ 825 mil. O Ministério Público, através do despacho 119 de 2017, da lavra do procurador Rodrigo Siqueira Cavalcante, manifestou-se pela realização de diligência, requisitando ao ente, ao órgão, na verdade, a remessa dos documentos não apresentados, especificamente, no caso, o comprobatório do prévio empenho, não do instrumento, mas do prévio empenho. Sendo assim, excelências, eu também tendo por norte que a completude dos procedimentos administrativos é essencial para a análise concreta dos atos de gestão de forma geral, e ainda considerando a regra incerta na Resolução Normativa do URD de 2003, tendo-se assim a documentação e a dialética processual adequada, observância aos princípios constitucionais, ele próprio e os decorrentes dele, do devido processo legal, eu entendo que tenha razão. Com base na manifestação, na documentação ou a falta dela nos autos, citar o senhor José Bernardo da Silva, à época secretário de Estado do Gabinete Militar, para que em 15 dias se manifeste a respeito e ou junte a documentação solicitada. Que sobre este tal processo, quando o seu retorno ao gabinete do conselheiro relator, após o cumprimento da terminação acima, para outras medidas que se fizerem necessárias e dar publicidade à decisão. Aqui eu só quero acrescentar a minha assessoria, por gentileza, no voto, também já a tradicional cientificação do atual gestor, que tendo a documentação, possa também encaminhar ao tribunal no mesmo prazo. É como voto neste processo, senhor presidente. A palavra do Ministério Público. O Ministério Público ofertou um despacho nos autos pela necessidade da realização de diligências e devida instrução do presente processo e pela citação do gestor responsável para a apresentação de defesa, e que após essas medidas os autos retornem ao MP para pronunciamento final de mérito. Em discussão? Não havendo discussão para votação, o conselheiro Rodrigo me parece que fica impedido. Estou impedido, excelência. Impedido de votar, porque foi parecerista do Ministério Público, né? Como vota o conselheiro Sérgio? Acompanho o relator, senhor presidente. Como vota a conselheira substituta Ana Raquel? O relator também, senhor presidente. Aprovado. Senhor presidente, o processo já chega às suas mãos. Vamos fazer a verificação se o gestor é o atual, se não é, para fazermos a alteração. Excelência, tem também o processo 6991 de 2012. É também um processo que visa a verificação da legalidade de ato de gestão, este do Tribunal de Justiça,
na gestão da senhora Nelma Torres, na qualidade de vice-presidente no exercício da presidência com a empresa Vivo S.A. O objeto da contratação, excelência, foi contratar-se empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel pessoal, SMP, celebrado no valor de cerca de R$ 102.500. O Ministério Público de Contas, através de despacho da procuradora Estela de Barros, manifestou-se pela realização de diligência, requisitando ao gestor e gestora o seguinte: elucidar qual a real data de vencimento do respectivo contrato, 29 de 2008, fazendo anexar cópia do mesmo e dos sucessivos aditivos de prazo. Informar se houve prestação do aludido serviço sem cobertura contratual, ainda que em caráter emergencial, considerada a data informada da expiração do contrato antes citado e a data da celebração do que fora emergencial. Indique qual o período, juntando cópias dos procedimentos de pagamento acerca de tais despesas, informar se houve prorrogação da contratação emergencial, encaminhando-se, em caso afirmativo, o procedimento, esclarecer as datas de instauração e conclusão do procedimento licitatório para a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços já citados, fazendo encaminhar a cópia também do procedimento, informar da abertura do devido procedimento administrativo para apuração de eventual responsabilidade por desídia administrativa, posto que a situação de emergência emergiu em virtude da inexistência de contrato administrativo advindo de licitação com aquele objeto. Qual o resultado do aludido procedimento administrativo? Em virtude do transcurso do tempo, encaminhar a continuação do processo administrativo e análise para que possa ser apreciada a documentação atinente ao efetivo cumprimento do contrato, em especial no que tange a prestação do serviço e ao correlatos procedimentos de pagamento. Novamente, com base na manifestação apresentada e na documentação, a falta dela nos autos, entendendo da mesma forma que a completude das informações é essencial para que analisemos de forma concreta a idoneidade do ato de gestão, com base no princípio do devido processo legal e seus correlatos. Eu entendo em citar a desembargadora, vice-presidente do exercício de presidência à época, para que em 15 dias apresente suas manifestações e ou remeta a documentação antes solicitada, assim como cientificar o atual gestor do Tribunal de Justiça para que, detendo essa documentação, possa encaminhar no mesmo prazo, sobre este processo, quando seu retorno ao gabinete do conselheiro relator, após os cumprimentos das determinações acima, e dar publicidade à decisão. É como um voto, senhor presidente? Com a palavra do Ministério Público. Na forma do despacho exarado nos autos, o despacho da Procuradoria de Contas, o Ministério Público requer que, após a devida instrução do feito, na forma como trazida a plenário pelo conselheiro relator, os autos retornem ao Ministério Público de Contas para pronunciamento final de mérito. Em discussão? Senhor relator, eu tenho uma dúvida aqui. Esse contrato foi celebrado com quem? Qual empresa? Excelência, com a empresa Vivo S.A. Qual empresa? Vivo S.A. e é o Telefonia? contrato de número 29 de 2008. Telefonia, né? Telefonia, né? Senhor Telefonia. presidente, eu, mais ou menos, esse ano de 2008, eu era procurador do Estado e atuei defendendo os interesses da Fazenda Pública
numa ação proposta, salvo engano, pela UI contra o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. Então, como eu não tenho como identificar se de fato esse contrato tem alguma relação com aquela ação judicial da qual eu exerci a defesa como procurador do Estado, eu vou me averbar suspeito para votar, para evitar qualquer tipo de conflito de interesses no julgamento desse processo. Excelência, que também nos autos Tem alguma informação? só consta documentação vinda do Tribunal de Justiça, não lembro documentação externa. Da licitação nenhuma. Não, só situação mesmo, documentação, as que vieram do Tribunal de Então, Justiça. tem que de vista do processo para verificar se tem esse. Então, por conta disso, Excelência, eu vou pedir, vou me averbar suspeito para votar. Encerro a discussão, então, na fase de discussão. Coloquei votação, já considerando as razões do doutor Rodrigo de ser averbado suspeito, e colhe o voto, então, do conselheiro. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheira? Acompanho o relator também, excelência. Aprovado. Excelência, tem processo 14.738 de 2017, é um pedido de prorrogação de prazo e concedido. O pedido é feito pelo senhor Cícero Cavalcante de Araújo, prefeito do município de São Luís do Quitunde, exercícios 2007 e 2008, em atenção à decisão simples prolatada em 22 de agosto deste ano, publicada no dia 24 em diário, que foi solicitado que em 15 dias o gestor apresentasse suas manifestações, assim como encaminhasse documentação pertinente nos termos da decisão do item 10.2 da decisão. Pedido de dilação, ele solicita mais 15 dias, vislumbrando, comprovar a execução total de obras de construção da Escola Municipal no povoado de Riachão, bem como a reforma e adaptação de edificação do Clube Municipal para funcionamento da Escola Municipal Adervan Versosa. Excelência, tendo em vista que não há nenhum prejuízo e nenhuma normatização em contrário, mas pelo contrário, que se deva sempre assegurar o contraditório e ampla defesa, eu entendo em conceder, trago o voto nesse sentido, em deferir o pleito por mais 15 dias e demais dispositivos de praxe, publicar a decisão dos feitos legais, anexá-la ao processo mãe, retornar os autos ao gabinete do relator para acompanhamento das determinações, inclusive para outras medidas que se fizerem necessárias, senhor presidente. Agora aqui, esse prazo, excelência, ele vai contar 15 dias da publicação desta decisão ou a partir do término da primeira concessão do prazo, que for mais benéfico ao solicitante, senhor presidente. É como voto. A palavra é o Ministério Público. Opina favoravelmente ao pedido de dilação de prazo solicitado pelo ex-gestor. Em discussão? Encerra a discussão para votação. Conselheiro Rodrigo. O relator, presidente. Conselheiro Com o relator, senhor presidente. Sérgio. Conselheira Raquel. Com o relator. Aprovado. Excelência, eu tenho 2 processos de prestação de conta, queria relatá-los em conjunto, porque, na verdade, há aqui a citação do gestor para que venha aos autos. E é um processo que até me agrada muito trazer, que há aqui uma instrução vigorosa, porque participaram do processo tanto a auditoria, apesar de concordar que a forma de participação não é adequada, evidentemente, mas também o Ministério Público de Contas. E isso nos dá certa alegria,
não pela idade do processo, que também são prestação de contas 11 e 12, mas que nós estamos Avançando. caminhando. E isso, de certa forma, me deixa animado. Então, Excelência, é o processo 5817/2012, prestação de contas do município de Limoeiro de Anadia, exercício 2011, e o processo 6043/2013, prestação de contas também do município de Limoeiro de Anadia, só que do exercício 2012. Pela emenda, Excelências, análise, ausência de documentos, inconsistência de informações, contraditório e ampla defesa. Aqui, em ambos da auditoria, o parecer é do conselheiro Alberto Pires, tá? Na verdade, assim, se eu vou só fazer aqui um apanhado, a situação se repetiu no outro. O relatório AFDEFAFON identificou descumprimento de percentual mínimo de aplicação no ensino, no Fundeb e extrapolação do limite total da despesa com pessoal. Aí vem a minha cobrança e a minha chateação, às vezes, quando eu encontro isso. Apesar das irregularidades apontadas, o relatório técnico competente não foi conclusivo, sendo o resultado da presente análise submetido a critério do conselheiro relator. Os autos evoluídos ao Gabinete dos Auditores, que através do parecer 48/2016, constatou desobediência de alguns dispositivos constitucionais e legais nas contas apresentadas, assim como a ausência de documentos necessários à verificação de outros aspectos inerentes à prestação de contas. Deste modo, recomendando citação do referido gestor para apresentação de defesa/esclarecimentos. Posteriormente, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que, por meio do parecer 3241/2017 da segunda PC, apontou a existência de diversas irregularidades de ordem material, razão pela qual entende pela imperiosa notificação do gestor. Processo, aportando novamente no gabinete, fizemos a nossa tradicional análise e verificamos que o plano plurianual PPA de 2010 a 13, bem como a LDO 11, não foram encaminhados ao Tribunal de Contas. Só aí há uma série de situações que a gente não tem condições de identificar com concretude. Isso aí que você falar que você já desobedece o normativo do Tribunal do envio naquele prazo. A Lei Municipal número 56 de 2010 previu também algo inusitado, trouxe um total líquido de 36 milhões como receita e despesa, porque na própria lei há um desconto. Para mim também é algo inusitado, que eu nunca verifiquei isso numa lei orçamentária, já ter um desconto previsto líquido para se executar o orçamento. E esse desconto aqui foi da ordem de 2.600.000, o que nos deu aqui um valor, que nos daria um valor bruto de 39 milhões no orçamento para receita e para despesa um valor de 36.901.000. Eu ainda acho essa situação estranha, mas vamos aguardar as justificativas apresentadas. Aqui é a questão de autorização de créditos suplementares até o limite de 50% da despesa orçamentária fixada. Prevê também, essa situação também é interessante, o seu artigo 5º prevê que os créditos especiais, eventualmente abertos no exercício, serviriam para aumentar a base de cálculo das suplementações. Eu tenho crédito adicional suplementar, que é para suplementar, e tem crédito especial, crédito adicional especial, que ele não suplementa, ele cria situações, rubricas novas, redundante, cria, novo. Mas que eu criando, eu poderia, no valor criado de outras rubricas, suplementar o que já consta do orçamento. Para mim é também inusitado.
Aí eu entendo que caracteriza isso, a um só tempo, duas práticas de duvidosa legalidade. A primeira, da própria natureza jurídica dos créditos adicionais especiais, impossibilidade até deles suplementarem quaisquer dotações existentes, não permitida pelos artigos 41 e 42 da Lei 4320. A segunda, de que possa haver na LOA autorização ilimitada para gastos, conforme vedação prevista no artigo 67, 7º da Constituição. E outras situações que se assemelham, inclusive, a ultrapassar ou até a desrespeitar o poder primário da Casa Legislativa, que é de aprovar o orçamento. O Poder Executivo poder remanejar, alterar o orçamento, sem ter autorização legislativa legal para isso. Também prevê o artigo 7º da lei a criação de elementos de despesas e de fonte de recursos dentro de cada projeto, atividade e operação especial, mediante decreto. Ou seja, mais uma vez, a lei orçamentária prevê, de outra forma, a abertura de créditos adicionais especiais, porque se eu vou criar elemento de despesa novo, eu tenho que ter legislação específica, não pode vir na lei orçamentária. A outra situação também interessante é do artigo 8º, que dispõe sobre a possibilidade do ente assumir custeio de competência de outros entes da federação. Eu também não entendo bem o que quer dizer isso. Eu sei o que é ente, eu sei o que é federação. Mediante convênio, ajuste, acordo ou ajuste, caso comprovado o interesse público. Aí, onde é que fica o Poder Legislativo, que tem papel fundamental nisso? Para mim, para o relator, resta evidente descompasso com o artigo 65, parágrafo 8º da Constituição, isso numa análise rasa, que cuida do princípio da exclusividade, já que eu mesmo, no orçamento, só posso tratar de previsão, de receita e fixação de despesa. Tudo mais é estranho, deveria ser estranho a peça orçamentária, como é o caso. Assim como a filosofia de austeridade fiscal depreendida na própria lei de responsabilidade fiscal. Fico pensando a situação desse município de extrema... um mundo de orfir, ouro, brilhante, para poder custear as despesas de outro ente da federação. Pode até vislumbrar, será que ele não está aqui autorizando consórcio público? Mas do jeito que está escrito é estranho. E ainda assim, se for consórcio público, ainda mais. Tem que ter participação decisiva da Casa Legislativa. O artigo 9º elenca os anexos que deveriam compor a lei orçamentária, conforme determina a Lei 4320 de 64. No entanto, estes não foram anexados à lei. E, em 5 de outubro de 2011, foi sancionada, aparentemente sancionada, a Lei 71 de 2011, que aumentou em mais de 20% a autorização para abertura de créditos adicionais suplementares. Em 2012 também teve situação semelhante, só que aí essa lei foi retroativa, ou seja, contrariando o próprio texto da lei federal. Eu não posso abrir crédito se eu não tiver autorização legal. E acho também de duvidosa legalidade eu abrir crédito adicional, seja qual for, o ano inteiro, uma semana que seja, e posteriormente surgir uma lei retroagindo que essa lei vale desde o começo do ano ou vale desde determinado mês. Para mim, é uma situação que estranha pela impossibilidade de eu revolver o passado. Uma situação fática, fenômeno da natureza. A execução orçamentária, financeira e patrimonial dos créditos autorizados foram abertos 60%,
que mesmo que se considerando estas autorizações, ainda assim, a abertura desses créditos, eles ultrapassam a autorização legal dada, que em tese, né, constitui condutas tipificadas, e aqui eu pedi para a minha assessoria corrigir, mas o erro permanece. Aqui eu não estou tratando de governador, aqui eu estou tratando de prefeito, eu não posso utilizar essa legislação aqui. Em tese, crime de responsabilidade, previsto no Decreto-Lei 201, ato de improbidade administrativa e até crime fiscal disposto no nosso Código Penal. Peço aqui na assessoria que corrija o item 14 novamente, processo 5817 de 2012. Após os dispêndios, as receitas para o ano seguinte totalizaram em R$ 2.600.000, dividido em caixa, R$ 31.000, R$ 2.400.000 em bancos, em aplicações, R$ 155.000. Entretanto, os valores não foram devidamente comprovados, tendo em vista a ausência de extrato bancário. Além do mais, o extrato de determinada conta, o saldo veio escrito à mão, fato que compromete a confiabilidade da informação prestada. Sem falar da questão do dinheiro em caixa, que não obedece ao artigo 64, 4º da Constituição e nem 43 da Lei Complementar 101. A estruturação na dívida flutuante de restos a pagar sem a discriminação correta, porque isso aqui vai impactar, inclusive, na verificação da disponibilidade de caixa, inclusive para fins de mandato. Há também aqui a dívida flutuante, consta registrado o valor de R$ 2.300.000 referente ao serviço da dívida. Entretanto, foram observados a estruturação de valores negativos, visto que foi inscrito na conta outros descontos, menos 25.728, também é inédito. Isso está escriturado negativamente num demonstrativo da dívida flutuante. Da mesma forma, as contas Caixa Econômica Federal e outros empréstimos apresentam saldos negativos para o exercício seguinte, de menos 27.000 e de menos 46.000, vez que as baixas das respectivas dívidas, 55.000 e 169.000, foram superiores às próprias dívidas, que eram menores. Pagou-se mais do que se devia, sem nenhuma justificativa constante nos autos. Pode até existir, mas não existe, pelo menos essa análise inicial, nada a respeito. E também a questão de outros responsáveis diversos, também com saldo negativo de 28.000 após a inscrição de 86.000 e a baixa de 115.000. As situações narradas, eu entendo, elas não encontram respaldo nas normas de contabilidade, ainda que aplicadas ao setor público, e desta forma, no meu sentido, demonstram, pelo menos em tese, saldos patrimoniais fictícios, e que, na verdade, não retratam a realidade patrimonial, ou, no caso, financeira, do município. Pelo menos quanto à elaboração deste demonstrativo, que evidentemente vai impactar nos outros demonstrativos financeiros. Os limites constitucionais legais, não houve cumprimento do limite mínimo exigido em educação, cumpriu dos 25, cumpriu apenas 19,53, e a razão é, mais uma vez, a utilização da rubrica da subfunção 122, que, segundo a portaria 42 de 99, está ligada às funções de atividades administrativas e, portanto, não representa um finalismo do gasto em educação.